É verdade. No meu dia a dia e à medida que vamos acompanhando mais e mais empresas no seu crescimento, eu vou confirmando uma ideia que desde há muitos anos tenho de alguma maneira reparado. E essa ideia de que nem todos os empresários compreendem perfeitamente o que é o crescimento da sua empresa. Aliás, eu repito muitas vezes que a maior parte dos empresários, e estou obviamente aqui a falar essencialmente dos empresários das PME, estão muitas vezes mais preocupados em gerar para si um estilo de vida, ou seja, em pagar a si mesmos um salário, do que propriamente em assegurar o crescimento das suas empresas. Então eu muitas vezes explico que o crescimento de uma empresa passa pela, obviamente, geração de vendas e um volume de vendas o maior possível, mas que é crítico assegurar que essas vendas se transformam num lucro, porque a razão de existir de uma empresa é a geração desse lucro, é um excedente entre as vendas e os custos. E esse lucro é crítico que seja transformado em fluxo de caixa, porque o lucro é uma figura contabilística, é uma teoria, e fluxo de caixa é dinheiro de verdade com o qual nós podemos pagar as contas. E também é decisivo entender que esse fluxo de caixa deve ser reinvestido no crescimento das vendas. Então, o crescimento de uma empresa é a manutenção deste círculo virtuoso. Vender o mais possível, transformar essas vendas na maior porcentagem de lucro possível e essa porcentagem de lucro na maior quantidade de fluxo de caixa que for eventualmente possível também. E muito importante é que esse fluxo de caixa deve ser reinvestido nas vendas para assegurar que o ciclo virtuoso não apenas tem a maior dimensão que é possível, mas a maior consistência e previsibilidade. E é aqui que chegamos à parte do risco. Porquê? Porque nem sempre o risco é bem entendido nas empresas. Ora bem, se como empresário a minha função é assegurar o círculo virtuoso de vendas, lucro, fluxo de caixa, mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa, o risco é exatamente, ou deve ser visto, como tudo aquilo que pode ameaçar a consistência e previsibilidade desse círculo virtuoso. Então nós vamos ter alguns tipos de riscos. Podíamos, obviamente, lecionar uma cadeira universitária apenas sobre o tema, mas eu vou mencionar aqui apenas algumas das coisas mais básicas que eu sugiro que tenha atenção. Então nós vamos ter, numa primeira fase, riscos internos e riscos externos. Nos riscos internos, deixem-me citar, por exemplo, alguns dos casos mais clássicos. Empresas que dependem de uma pessoa-chave. Muitas vezes a pessoa-chave é o próprio empresário, ou que dependem de um técnico, que pode ser o próprio empresário ou algum técnico que foi contratado. Imaginem um restaurante de assinatura que depende do chefe de cozinha, o técnico. Obviamente que se alguma coisa acontecer com esse chefe de cozinha, o restaurante deixa de ser aquele restaurante. Muitos empresários gostam, até por uma questão de ego, de centralizar todo o negócio à sua volta. Agora imagine que esse empresário fica doente por alguma razão. Obviamente que isso vai afetar as operações ou até impossibilitar as operações. Ou até imaginem que esse empresário tem uma saúde de ferro, mas que de alguma maneira ele quer fazer crescer a sua empresa, mas como gosta de controlar tudo, ele chega a uma altura em que já não tem mais horas de trabalho para poder continuar a fazer crescer a sua empresa. Então tudo o que seja dependência de pessoas-chave é um risco sério e que não pode ser ignorado numa empresa. A empresa deve depender o mais possível de sistemas e diluir a importância das pessoas na operação desses sistemas. Outro exemplo de um risco interno do mesmo género é a dependência de um cliente apenas. Eu às vezes vejo empresas que vendem 40%, 50%, 60%, 70%, às vezes 80% para apenas um cliente. Até vemos casos de empresas que servem praticamente apenas um cliente. Obviamente que essa empresa está totalmente nas mãos desse cliente e se por alguma razão, algum dia alguma coisa falha e esse cliente deixa de nos comprar, a empresa não está preparada para subsistir. Ou até empresas que dependem apenas de um fornecedor e se esse fornecedor nos fecha a porta, temos um problema sério. Ou mais, mesmo que ele não feche a porta, reparem que se eu dependo apenas de um fornecedor, qual é o poder negocial que esse fornecedor tem junto de mim? Ele basicamente tem o poder de fazer o que ele quiser comigo,
Porquê? Porque ele fecha uma porta no dia em que deixar de me fornecer ou que me forneça em condições diferentes. Então, estes são alguns exemplos de riscos internos. São riscos que nós podemos e devemos gerir na nossa empresa e sobre os quais nós temos algum tipo de controle e que eu sugiro que preste bastante atenção. Depois temos alguns riscos externos. Os riscos externos, mais difíceis de controlar, são riscos de ambiente, são riscos daquilo que acontece à nossa volta. Um dos casos mais típicos dos riscos externos é a nossa concorrência. O que é que a nossa concorrência está a fazer? Porque a nossa concorrência persegue os nossos euros e de alguma maneira luta por eles como nós e muitas vezes tomam decisões exatamente no sentido de tentar ameaçar a nossa capacidade de vender. Então, será que conhecemos a concorrência tão profundamente que podemos assegurar que os clientes, que o nosso nicho de mercado continua de alguma forma a discriminar a nosso favor? Então é absolutamente crítico passar o tempo atento àquilo que acontece à nossa volta e perceber que de alguma forma algumas das coisas que acontecem externamente, nomeadamente em relação à concorrência, nos podem ameaçar. Podia falar também de riscos controláveis e riscos incontroláveis, só para aprofundarmos um bocadinho mais o tema. Riscos controláveis são todos os investimentos que nós fazemos na empresa. Será que vai correr bem? Será que vai correr mal? Se correr mal, será que eu posso sobreviver a isso? Será que eu aguento correr mal? Podemos falar de contratos que a empresa assina, podemos falar de ativos que a empresa compra, podemos falar do marketing da própria empresa, podemos falar até de contratações que a empresa faz. Então, todas as decisões que a empresa toma internamente podem representar algum tipo de risco. Eu sugiro que pondere que tipo de risco é esse e se podemos ou não viver com esse tipo de risco. E depois temos riscos incontroláveis, não é? Riscos incontroláveis como a economia, aquilo que acontece na economia, como por exemplo aquilo que acontece na legislação, até na vertente fiscal da legislação. Então coisas que para nós são praticamente impossíveis de controlar, mas que não quer dizer que nós não devamos estar atentos e prontos a responder àquilo que acontece e a adaptar-nos a algumas mudanças que possam acontecer. Aliás, embora sejam incontroláveis, alguns destes riscos são de alguma maneira previsíveis, não é? Nomeadamente os económicos. E eu não sugiro que passe o tempo a escutar os economistas com as suas previsões, mas que pelo menos entenda o básico de que depois de cada verão há de vir um inverno e que depois de cada inverno há de vir um verão. É assim nas estações do ano, é assim na economia também. Aliás, é assim se pensarmos um pouco mais profundamente sobre isso em todas as áreas da nossa vida. Então, a minha sugestão é que passe a abordar de uma forma sistemática, séria e profunda os riscos de todas as decisões que tomar, que entenda que não há nenhum tipo de decisão que não possa trazer um risco associado e que reflita seriamente sobre esse risco e sobre se ele é um risco normal, aceitável, anormal, inaceitável, ameaçador da sua sobrevivência e que não tome decisões definitivas sem fazer uma análise profunda e de alguma forma, análise precisa desse mesmo risco, porque do seu entendimento desse risco pode também depender a sua capacidade de reagir, adaptar-se e, em alguns casos, até de prosperar. Se quiser refletir mais comigo sobre este tema e outros, o nosso curso Business Masterclass durante 2 dias foi totalmente desenhado para a gestão estratégica de alto desenvolvimento e para o pensamento estratégico. O risco é um dos temas. Se quiser saber mais sobre o curso, pode procurar em paulodevilhana.com/BMC. Eu adorava vê-lo lá.